Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor, Shalom, como que vocês estão? Espero que bem. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a vida de José, conversamos sobre a trajetória desse patriarca até a terra do Egito. Nós vimos os ciúmes que ele despertou em seus irmãos quando ele teve um sonho do qual os seus irmãos e o seu próprio pai se prostravam diante dele. Isso despertou uma ira danada nos seus irmãos, porque eles acabavam acreditando que José se achava mais do que os outros, estava se achando mais, mas nós vimos que não, José era uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha ali o Espírito de Deus sobre ele. Nós vimos também que mediante esses ciúmes, ele vai se agravar mais ainda quando Jacó demonstra uma certa predileção por José, e aí isso desperta uma ira tremenda em seus irmãos, fazendo com que eles vendam José para mercadores que estavam indo ao Egito, uma caravana que estava indo para o Egito, e mentem para o seu pai, dizendo que José havia sido comido por bestas feras do deserto e que eles apenas tinham encontrado a túnica que Jacó tinha dado para o seu filho. Pois bem, só sabemos que José estava vivo e estava no Egito, e ele vai morar, ele vai servir a casa de Potifar, no qual ele encontra com a mulher deste nobre do Egito, e essa mulher ela acaba sentindo desejos sexuais por José, porque José era bonito, José era formoso, nós falamos isso na aula passada, e José não quis pecar contra o seu Deus, ele foge, por diversas vezes ele acaba fugindo da mulher de Potifar, até que um dia ele cai em uma armadilha e acaba sendo preso por isso. E nós vimos que essa prisão levaria, esse crime do adultério, o crime de se deitar com uma mulher que não era sua, era um crime passível de morte. Mas nós vimos que José, ele achou graça aos olhos de Potifar, e esse dá uma brandada ali no castigo, dá uma brandada na penitência que José haveria de cumprir, e o coloca na prisão. E lá na prisão, coisas maravilhosas vão acontecer. Na prisão, Sandro? Como assim? Na prisão. Nós vamos ver Deus tirando o prisioneiro, o escravo, a ser então agora o segundo no Egito. Vamos lá? Assim como na casa de Potifar, na prisão José também acaba se destacando pelo seu caráter. E ele agora, dentro da prisão, ele passa a ser o responsável por toda aquela masmorra, por todo aquele sistema carcerário. José agora, ele tem os presos debaixo da sua guarda. Olha que coisa interessante. Ele passa a não ser um prisioneiro qualquer, mas passa a ser uma espécie de mordomo da prisão, porque achou graça aos olhos do capitão da guarda. E aí vai acontecer algo interessante. No transcorrer do capítulo 40 do livro de Gênesis, nós vamos ter o desenrolar de alguns fatos que são de certa forma singulares e ocorreram passado algum tempo de quando José já estava preso. Nós vamos ver o quê? 2 altos funcionários da corte de Faraó são presos por ofenderem ao rei. Esse rei, no caso, nós estamos tratando de Faraó. Nós não sabemos ao certo qual que é o desagravo, o que foi que aconteceu com esses 2 altos serviçais, o que eles fizeram para, terem esse problema com o Faraó e irem preso. O fato é que foi algo realmente grave. O verbo que é utilizado aí na sentença em ofender é o mesmo que José utiliza lá no capítulo 39, versículo 9, quando ele indica que não quer transgredir com Deus. O verbo é o chatão, que nós já estamos falando aí, mostrando para vocês aí na nossa telinha. E ele vai trazer a mesma conotação, ou seja, indicar que essa transgressão ela é algo muito sério, ela foi algo realmente muito pesaroso. Pois bem, dentro desse cenário nós vamos ter aí esses 2 funcionários. Um era o copeiro-mor e o outro era o padeiro-mor, ou seja, copeiro-chefe e padeiro-chefe do faraó. E eles ficaram aos cuidados de José lá na prisão. E passado algum tempo, esses 2 homens tiveram sonhos. E aí nós vamos ter uma ideia interessante aqui, que é ressaltar que o sonho, lá no Oriente Antigo, no Antigo Oriente, eles eram considerados como se fossem presságios, assim, visto como se fosse uma espécie de revelação divina.
e encarado com muita seriedade. Era muito importante para a vida das pessoas quando elas tinham sonhos. E aí acontece o quê? O padeiro e o copeiro estavam presos e eles não tinham então mais acesso aos magos ou os sábios da corte que poderiam trazer uma interpretação àquilo que fora sonhado, a cena que fora sonhado. E aí é que entra em cena José. Nós temos até algumas pregações, né, que as pessoas colocam José, o sonhador, José, o intérprete de sonhos. Fato é que José, ele tinha esse dom e ele conseguia trazer, através da intervenção divina, a interpretação para esses sonhos. O copeiro, ele sonhou com uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu as uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou. Esse sonho, né, segundo a interpretação de José, mostrava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à sua posição original, aquilo que lhe pertencia. E aí José falou assim pro copeiro, falou assim, olha, quando você sair daqui, lembre-se de mim, fale de mim pro faraó, porque ele queria, né, sair da prisão. Quem não quer sair da prisão, né? Ainda mais José, que estava lá sem ter cometido absolutamente nada. O padeiro, olhando aquilo, falou, mano, o cara vai sair, eu também, ó, meu sonho aqui, deixa eu contar. E aí ele sonhou que sobre a sua cabeça haviam 3 cestos. E no cesto que estava por cima, tinham vários tipos de pães que ele costumava fazer para Faraó. Porém, vinham aves e não comiam da cesta que estavam com os pães, comiam da cesta que estava sobre a sua cabeça. E aí José trouxe a interpretação assim de uma certa forma completamente oposto àquilo que ele havia dito para o copeiro. Ele falou assim, olha, você realmente em 3 dias vai também ter um fato, vai acontecer algo com você. Você vai ser pendurado em uma árvore e as aves vão comer da sua carne, ou seja, dentro de 3 dias você vai ser condenado à morte. E isso realmente veio a acontecer, veio a suceder. O sonho do copeiro fez com que ele realmente retornasse à sua posição, né? O fato é que ele retorna, dentro de 3 dias ele é novamente colocado à sua posição original, e o padeiro dentro de 3 dias fora condenado à morte, ou seja, aquilo que José havia predito ou interpretado através dos sonhos realmente ocorreram. Apesar de José ter realizado um pedido super especial para o copeiro, o fato é que o copeiro esqueceu, né, de José e ficou por lá, e passaram-se 2 anos, né, e José continuou preso. Mas aí acontece o quê? Um ato muito especial, uma situação muito especial que vai fazer com que José venha a ser lembrado e automaticamente saia da prisão. É no capítulo 41 que nós vamos encontrar a ascensão desse personagem, que de prisioneiro, escravo, maltratado, ele passa a administrador-chefe do antigo Egito, estando apenas abaixo do próprio faraó. Nesse instante nós vamos ter ali Faraó, que vai ter 2 sonhos, né? Por 2 vezes ele vai sonhar e vai acordar, e ele vai ficar desesperado, porque ele quer entender, como nós já falamos, os sonhos eles eram muito valorizados, né, pelo povo do Oriente Antigo. E aí o que acontece? Faraó fica desesperado, ele quer saber a interpretação desse sonho, e o que ele faz? Ele vai consultar os magos, os sábios do Egito. Diz que ele consulta todos os sábios, e nenhum trouxe uma interpretação satisfatória, algo convincente para Faraó acerca do que significavam os seus sonhos. E aí é que o copeiro mor lembra de José. E aí nós vamos ter José saindo às pressas, se barbeando, cortando o cabelo, para poder se apresentar, trocando as roupas, para poder se apresentar a Faraó. E ele cumpre todos esses protocolos iniciais e se apresenta a Faraó. E nós vamos ter aí a fala de José dividida em 2 momentos distintos, em 2 formas distintas. Primeira fase, nós vamos ter José explicando que os sonhos, as revelações, na verdade elas são de origens divina, elas vêm do Senhor, elas vêm de Deus, e somente Deus poderia dar a resposta que Faraó
estava ansiando? Olha que coisa interessante. José, nós falamos já sobre o caráter dele, não vou ficar martelando sobre isso, mas olha que interessante. Ele não recai, ele não retrai a glória para si. Ele não fica com aquilo para ele. Ah, eu sou o profeta. Ah, eu sou o pregador. Ah, eu sou o cantor da igreja. Ah, eu sou o músico, o melhor músico. Não. Ele sabia a quem devia dar glória. José mostra, olha, isso vem de Deus, não é meu. E o segundo momento é quando José, através da intervenção divina, ele interpreta os sonhos de Faraó e a Faraó dá conselho. Olha só que coisa interessante. Não basta simplesmente você ir lá na igreja, ou você estar na igreja, tocar por tocar, cantar por cantar, pregar por pregar, evangelizar por evangelizar, ou dar um estudo por dar um estudo. Existe um objetivo, tem que ter um foco. E esse foco é o quê? Primeiro, dar a glória a Deus. E segundo, acalentar o coração daquele que necessita da palavra de Deus, daquele que necessita do Senhor. E foi exatamente isso que José fez. Nós, quando nos reunimos na presença de Deus e fazemos as coisas que Deus nos permite que nós façamos, é para, primeiro momento, glória a Ele, e em segundo momento, abençoar aqueles que estão ao nosso lado. Após essa sequência de fatos, José, ele é feito vizir no Egito. O que significa vizir? Segundo os escritos antigos, vizir seria uma espécie de grande mordomo, aquele que possuía todas as atividades estatais debaixo da sua mão. Então, é realmente isso que vai acontecer com José. Ele vai ser o cara lá no Egito. Ele tem Faraó e José, né? Ele que vai governar tudo, conforme já havia acontecido, tanto na casa de Potifar quanto na prisão. Ele se destaca muito. E aí, para completar essa ascensão social, segundo a cultura egípcia, José, ele deveria ter um novo nome, não simplesmente ser o José. Ele tinha que ter um nome diferenciado, um nome egípcio. E aí nós vamos ter José sendo agora rebatizado com o nome Zafenat Paneia. Olha só que nome difícil. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Zafenat Paneia. E esse nome, ele foi uma transliteração do hebraico para o grego, do grego para o português, sem trazendo outras informações, mais informações sobre o que ele viria a significar, o que, obviamente, todo teólogo, todo estudante da Bíblia, ele é um pouco curioso e ele quer saber sempre algo mais. E aí isso deu uma confusão danada, né? Até hoje é objeto de discussão. Temos várias teorias acerca do nome de José, vou trazer apenas duas para vocês. A primeira é que o nome de José é uma derivação dos radicais Tsafan, que significa esconder ou ocultar, e Pinak, que significa decifrar ou solucionar. Essas duas palavras elas são hebraicas, elas são da língua hebraica. Então, como o nome é egípcio, nós ficamos ainda com a pulga atrás da orelha, será que seria isso? Teoricamente, ela teria muito a ver, por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu com José nessa ascensão. Ele decifrou aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, que era a relação do sonho. Uma outra teoria, que seria a segunda que eu gostaria de colocar para vocês, é que talvez se trate de uma palavra egípcia, né, pura, e que foi explicado, na tentativa de explicar várias vezes. Alguns pensam que significa criador ou preservador da vida. Nós temos ali Bruges, que vai interpretar essa palavra como uma espécie de tradução para o governador do distrito do lugar da vida. Tá, então, gente, são várias colocações, mas como eu disse, foi uma palavra transliterada apenas, ela não tem para nós um significado real, um significado concreto, mesmo que falar, veio do hebraico, tal, e significa isso, ou veio do egípcio antigo, da língua egípcia antiga, significa isso, é levantar muita conjectura, não dá para saber. Tanto é que a ideia do nome, até mesmo para o próprio povo hebreu, ela não tem tanta importância, porque José, ele continua sendo conhecido como José para os seus, e não com esse novo nome aí de pronúncia super engraçada, super difícil até mesmo, né, que é o Zafenat Paneia. Tudo bem? Ainda nesse momento, para completar o serviço, né, da ascensão de José, José vai se casar, ele vai se casar com uma filha de um alto sacerdote egípcio, com Potífera, que era o sacerdote de On, vai trazer a sua filha, com a qual José vai se casar e terá 2 filhos, Manassés e Efraim. Conforme a interpretação dos sonhos de Faraó,
nós nem comentamos quais foram esses sonhos, né? Faraó, ele sonhou primeiro com vacas gordas e formosas que estavam pastoreando, e de repente essas vacas são comidas por outras, eram 7 vacas gordas, são comidas por 7 vacas magras, feias, de aparência horrível, isso traz desespero, e depois são 7 espigas bonitas, formosas, que são resseguidas, dando lugar, comidas por 7 espigas magras e feias. E José vai lá e interpreta dizendo que esses sonhos, na verdade, os dois, na realidade, traziam uma só mensagem, que o Egito teria 7 anos de fartura, 7 anos de bonança, de muita fartura na questão de comida, na questão de produção agrícola. E depois ao término desses 7 anos, viriam 7 anos de muita fome, como nunca havia se visto na face da terra. E aí José o aconselha, falou: coloca uma pessoa de sua confiança, uma pessoa inteligente, um cabra bom de administração, para poder controlar esses 7 anos de fartura, porque quando vinha a fome o negócio vai pegar fogo. E aí Faraó, ele fala: vai ter que ser você, como nós vimos aí, né, no momento anterior, você vai ser o cara, você que vai cuidar disso, você vai ser o administrador. Gente, o fato é que durante os 7 anos de fartura, José conseguiu administrar e abastecer os silos egípcios, os celeiros egípcios, e conseguiu trazer uma certa estabilidade com relação a essa questão alimentícia para a terra do Egito e para os seus habitantes. Porém, quando vem os 7 anos de fome, é que a coisa começa a pegar fogo, e a fome não vai assolar somente o Egito, ela assolou a toda aquela região que nós vimos do Fértil Crescente, toda a região do Oriente. E isso, gente, eu já tinha dito em outro momento, que o Egito, pelas suas condições geográficas, ele estava numa posição melhor. E quando existia a fome, que não era algo incomum, a fome era algo, né, nessa região que acontecia com uma certa frequência. Nós vemos que Abraão desceu para o Egito, nós vamos ver que Isaac foi proibido de descer para o Egito, e agora nós temos já a família de Jacó com José, que estava ali passando fome. E onde que eles vão procurar refúgio? No Egito. O fato é que a família de Jacó, ela desce e encontra com José. Passaram-se aí, gente, nesse inteirinho, aproximadamente 20 anos. José chegou no Egito quando ele tinha 17, ou seja, agora ele já era um homem formado, um homem adulto, não era mais uma criança, não era mais um adolescente. Os adolescentes que estiverem nos assistindo falaram: o cara tinha 17 anos, era uma criança, é meio complicado, mas tudo bem. Ele era um adolescente. E quando agora, passado 20 anos, ele já é um homem formado, 37 anos, já com o seu vigor ali de um homem adulto, próspero, e já estava com a sua formação física diferente daquela de quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Por isso que seus irmãos não o reconhecem e acabam não entendendo que aquele era José e se prostram perante ele. E José, eu acho muito interessante, porque o texto bíblico, Moisés, ele deixa muito claro que José se lembra do sonho que teve a respeito deles. Ele se lembrou do sonho quando os seus irmãos se prostravam perante ele, e o texto bíblico é muito fiel ao dizer que José, nesse momento, quando vê aquilo, ele reconhece os seus irmãos, quando ele vê aquilo, ele lembra do sonho que ele teve no passado. Enfim, ele acaba devolvendo o dinheiro, escondendo o dinheiro que os seus irmãos haviam pago para ele com relação à compra dos mantimentos, e diz: olha, vocês só vão poder comprar agora se vocês trouxerem o seu irmão menor, o seu irmão caçula, porque ele faz essa pergunta, ele pergunta dos seus. E os irmãos vão embora, porém a comida acaba, e eles vão ter um segundo retorno para o Egito. Eles vão regressar ao Egito pela segunda vez, e aí entra uma discussão bem interessante, porque Judá, ele manifesta um novo caráter, um homem transformado, um homem que teve a sua transformação com o decorrer dos tempos. A Bíblia, ela não relata esse momento de transformação de Judá, só apresenta Judá agora com um caráter pronto, um caráter de um homem de Deus, e isso vai fazer com que ele, inclusive na bênção que Jacó dá nos seus últimos dias, com que Judá receba também resquícios de realeza, o leão de Judá. Enfim, o fato é que eles voltam agora com o seu irmão Benjamim, e José, nesse momento, se faz revelar, ele revela quem é ele revela que ele é o José que havia sido vendido, ele é o José que
os seus irmãos haviam deixado de lado, e coloca que tudo aquilo que aconteceu não aconteceu simplesmente porque seus irmãos o maltrataram, que seus irmãos fizeram e aconteceram com ele através dos ciúmes, mas não, ele mostra para os seus irmãos que tudo estava debaixo das mãos de Deus. Tudo estava num plano já pré-escrito pelo Senhor para que o povo de Israel viesse a subsistir mediante aquela fome que estava assolando o mundo então conhecido. Então José ele fala, não esquenta a cabeça, vocês fizeram tudo, mas Deus estava e está no controle de todas as coisas. E ele me abençoou e hoje eu sou o segundo do Egito. Não novamente, olha que interessante, para minha glória, José. Não para a glória do José que saiu ali da terra de Canaã, mas para a glória de Deus, porque a preservação não era simplesmente de José, mas era do povo escolhido de Deus, do qual viria o Salvador, que haveria de morrer no meu lugar e no seu lugar, para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos a vida eterna através do sacrifício dele. Olha que coisa maravilhosa, algo que aconteceu lá atrás, uma história que dá um filme, né? Já tivemos até vários filmes sobre isso, mas que é um enredo bacana, maravilhoso, para mostrar que Deus estava preocupado, como José mesmo diz, não comigo, com José, mas Deus estava preocupado comigo aqui hoje e com você que está assistindo, para que nós, através daquilo que aconteceu com ele lá atrás, tivéssemos acesso à salvação. Logo após esses fatos, nós vamos ter aí, tudo transcorre de uma maneira muito rápida, né? Os 3 últimos capítulos do livro de Gênesis, ele passa assim como se fosse um avião, uma leitura muito rápida. E ele traz o relato, a ideia, que nem nós falamos, da morte e as reivindicações desses 2 últimos personagens, que é José e Jacó. Ele vai trazer esse texto, ele traz uma espécie de preparação para aquilo que viria a acontecer mais para frente, que seria a história relatada no livro de Êxodo. Então nós vamos encontrar aí, nesses capítulos finais, o posicionamento de Jacó com relação à bênção do primogênito. É muito interessante, né? Porque Jacó, ele, né, lembrando que nós vimos lá atrás, ele, por ser o segundo filho, não teria a bênção de primogenitura, ele recebe essa bênção. Agora, com José, José não é o primogênito é Rúben, e ele, de certa forma, abençoa José, e quando ele vai abençoar os filhos de José, ele não abençoa Manassés, que era o primogênito, ele abençoa Efraim, e nós vamos ver que essa ideia dele com relação à primogenitura, né, através do próprio plano divino, não era bem aquilo que o homem queria. Os planos de Deus não são os nossos planos, nem os pensamentos dele, os nossos pensamentos. Isso é muito comprovado aí, exatamente nessa ideia da ordem natural das coisas. Ele é o Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, essa ideia da bênção torna isso um pouco mais evidente para nós. Jacó, ele morre, e já prevendo, né, antevendo a sua morte, sabendo que já estava à beira do leito de morte, ele pede para que seu corpo seja levado, que ele saia da terra do Egito e seja sepultado. E ele foi sepultado na caverna de Macpela, que foi adquirida por Abraão. Nós vimos isso já lá atrás, onde estava Abraão, onde está Sara, onde estava Rebeca, Isaac, tá bom? Então ele ficou nessa caverna, o seu corpo foi para essa caverna, e foi assim, um cortejo bem interessante, porque ele foi enterrado, embalsamado. Nós temos 2 pessoas que foram embalsamadas na Bíblia, Jacó e José. E ele foi embalsamado, Jacó, e foi levado até a sua sepultura lá na caverna de Macpela. José, também já próximo da sua morte, ele deseja que os seus ossos sejam levados da terra do Egito. Diferentemente do que aconteceu com Jacó. Jacó quis ser enterrado. Percebem essa diferença? Jacó pediu para ser enterrado. Morreu e já fosse levado para Canaã. José, ele pediu para que seu corpo ficasse. Ele foi embalsamado, que nem eu já tinha dito anteriormente, mas que quando o povo de Israel saísse do Egito, que fosse para a terra que fora dada, fora prometida por Deus, ele fosse levado, seus ossos fossem levados com a saída do povo, o que mostra que ele cria na promessa do Senhor. E aí, conforme o relato do livro de Êxodo, nós vemos ali Êxodo capítulo 3, versículo de número 19, nós vemos que Moisés cumpre essa instrução dada por José para levar os seus ossos, e depois ele foi futuramente enterrado lá em Siquém, conforme está registrado em Josué 24:32. É muito interessante você perceber que
A história de José no Egito ela é muito próxima à história do povo de Israel também dentro da terra do Egito. Ambos foram feitos escravos, ambos eram escravos, e ambos ascenderam de uma tal maneira que despertaram a inveja em outros, né, e tornaram novamente a sofrer retaliações, até que Deus, no momento oportuno, foi e os exaltou na presença dos seus inimigos, vamos dizer assim, daqueles que estavam contra eles, não para, como já disse ou em outros momentos nesta aula mesmo, para levantar a glória do próprio homem, mas para mostrar que ele era Deus e que ele cuidava do seu povo e que ele age de acordo com o seu tempo, na plenitude dos tempos. Ele age de acordo com o seu querer, não do jeito que nós desejamos ou pensamos. Deus ele tem o seu jeitinho especial de fazer as coisas por aquele a qual ele ama, por aquele que está junto dele, por aquele que o serve, por aquele a qual ele tem o prazer de chamar de filho. E assim nós finalizamos não só a nossa aula de hoje, como nós encerramos ao nosso estudo panorâmico do livro de Gênesis. Foram momentos muito legais. Momentos do qual, tanto eu, como acredito que vocês, eu, ao realizar, preparar, pesquisar sobre as aulas e vocês ao assistirem, fomos tremendamente abençoados e acredito que aprendemos muito da parte do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, desde agora para todos sempre. Amém. Então, nós vimos aí que o livro de Gênesis, nós estudamos, podemos perceber que ele é um livro que aponta diretamente para Cristo. É o primeiro livro da Bíblia e que aponta diretamente para o Salvador. Em vários momentos nós vimos isso. Né? Os seus capítulos iniciais, nós vamos ver que Deus anuncia, lá no capítulo de número 3, lá nas primeiras aulas, nós vimos que Deus anuncia aquele que viria da mulher, um descendente da mulher, que destruiria as obras de Satanás. Nós vimos também quando Noé profetiza sobre os descendentes de Jafé, que seriam abençoados e encontrariam a salvação por meio dos descendentes de Sem. Né? E no Novo Testamento nós vemos o cumprimento dessa profecia, lá em Romanos 11 nós temos isso daí. Nós ainda vemos o autor da carta aos Hebreus mostrar o sacerdócio de Melquisedeque, que tipificou o sacerdócio de Cristo. E nós vimos também que o homem ele perdeu o paraíso, ele perdeu o acesso ao Éden, ele pelo pecado e por sua própria escolha ele se distanciou de Deus, e esse Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, ele envia o último Adão, ele envia Jesus para que viesse à terra, deixasse a sua glória, se transformasse em homem e viesse a morrer no nosso lugar. E isso é predito, isso é mostrado no livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis, ele não é um tratado científico para mostrar ali a criação e bababá, entrar em confronto com ciência. Não, não, não. Ele é um livro para mostrar a origem do povo de Deus e, consecutivamente, a linhagem da onde viria o Salvador da humanidade. E aí, nós podemos ver que o homem, mesmo afastado do Éden original, o homem que pecou, é esse mesmo homem que não vai voltar para ele, mas é o homem que vai habitar com o Senhor em um novo céu e uma nova terra. Aleluia, glória a Deus, amém. Então eu me despeço com essas palavras de vocês e espero vocês em um próximo estudo. Sabe por quê? Porque vai subir um homem, um faraó, que não conheceu a José. Mas esse é um assunto para uma próxima história, para um próximo estudo, lá no livro de Êxodo. Quem sabe? Até a próxima e fiquem com Deus.